Escolher uma linguagem de programação é a primeira coisa que você irá fazer ao entrar nessa área. Pô, mas qual linguagem escolher frente a diversas linguagens que existem no mercado? Com relação a esse assunto, eu vou trazer alguns insights para você pensar e escolher qual linguagem faz mais sentido para você. E só para deixar registrado, a mentalidade que você deve ter na hora de escolher uma linguagem é que todas as linguagens elas são poderosas, cada uma com sua finalidade. Tecnologia evolui. Hoje é a linguagem X. Amanhã pode ser a linguagem Y, pode ser a linguagem Z e etc. Então, quando for aprender uma linguagem, se apegue aos conceitos por trás de cada aprendizado que você vai ter nesse caminho. E não somente o código que você está codificando, aprender o código, não existe isso, aprende os conceitos por trás. E para você escolher a sua primeira linguagem, você precisa pensar no seu objetivo. Você escolhendo, pensando através do seu objetivo, a gente diminui uma série de opções disponíveis de linguagens. Se você não fizer isso, você vai se deparar com uma infinidade de linguagens. C#, C, Java, Kotlin, Swift, Golang, Julia, R, Python e etc, etc. E meu Deus do céu, por que eu escolhi essa área? Mas cada uma dessas linguagens tem uma força maior em situações específicas. E isso faz com que a gente diminua bastante o leque de opções caso a gente selecione por alguma área que a gente se interesse. Por exemplo, se a gente se interessa por Data Science ou Back-end e etc. Uma analogia com o mundo real que também temos diversas linguagens, temos português, inglês, espanhol, russo, etc, etc. Você não vai utilizar espanhol para falar com uma pessoa que fala russo, por exemplo, né? Que vocês não vão conseguir se comunicar. Então, para te ajudar nessa escolha, eu fiz uma tabela com algumas linguagens separado por área. Não são todas as linguagens que existem, mas são algumas linguagens que são bastante utilizadas no mercado, linguagens bastante populares e servem aí para te dar um norte aí do que você pode escolher aí como primeira linguagem. Então, se você quer desenvolver aplicativos nativos para iOS, eu indico fortemente Swift, que é uma linguagem criada, né, pela Apple. Se você for para Android, escolha ou Java ou Kotlin, ou os dois, já que os dois eles têm uma alta compatibilidade, você consegue manter um projeto com ambas as linguagens funcionando, né, no mesmo projeto. Web, sem sombra de dúvidas, começar com JavaScript, porque JavaScript domina o web, principalmente quando a gente está no quesito front-end, né? Back-end, a gente tem algumas opções. A gente tem Java, Kotlin, C#, Python, JavaScript com Node.js ou PHP e diversas outras linguagens também poderia ter aqui, só algumas linguagens, não pode esquecer disso. Data Science, dá para ir pelo caminho de Python, R, Julia, né? Acredito que são as 3 linguagens mais populares aí atualmente, mas vale destacar que é uma área que requer bastante conhecimento de estatística, né? Então seria interessante, antes de começar a programar nessas linguagens, às vezes procurar algum conceito ali de estatística para você aprender, beleza? E em games, a gente pode escolher C#, C++, ou Java, são algumas opções junto com algum software, né, que auxilia nesse processo de criação de jogos. A gente tem, por exemplo, o Unity, que funciona muito bem ali para a criação de jogos, se eu não me engano, com JavaScript e com Java também, existem essas duas opções. Ou com Unreal Engine, né, que funciona em cima do C++. Essa tabela é só para você se basear na sua primeira escolha. Eu sei que existem algumas linguagens, como por exemplo JavaScript, que você também consegue programar aplicativos mobile, mesmo não tendo colocado na tabela principal, mas também é uma possibilidade, através de algum framework ou coisa do gênero. E também a ideia foi para diminuir aí a quantidade de opções para você que está começando na área, quer escolher sua primeira linguagem, pode ser um pouco amedrontador essa primeira escolha de linguagem, né? Mas se você não sabe qual área você deseja seguir, então eu recomendo você escolher JavaScript, porque JavaScript é uma linguagem bem versátil, você consegue programar no front-end ali juntamente com HTML e CSS e fazer sites bem bacanas somente com isso. Se você precisar de um lado de servidor, um back-end, você pode escolher JavaScript com Node.js e isso é uma baita possibilidade.
Se você quer programar aplicativos mobile, você consegue seguir por um caminho de React Native ou Ionic para escrever os aplicativos mobile. Criação de jogos também é uma baita possibilidade, existem alguns frameworks para isso, existe, por exemplo, Babylon.js, ou às vezes se for um jogo simples você consegue fazer algum jogo somente com HTML e CSS, eu acho que é uma possibilidade também. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí qual foi a linguagem que você escolheu e confira este vídeo que te aconselho como você deve estudar programação. Beleza?